Namastê, amados, uma ótima e abençoada manhã para todos. E hoje eu trago um conto oriental para a gente refletir nesta história, e aonde o texto é a árvore da chuva, tá? Aonde o conto vai começar assim. Era uma vez uma aldeia situada num terreno árido no meio do deserto. O sol tinha secado, os seus campos e a areia invadira por completo os caminhos, as casas e as bocas dos aldeões. Apesar do calor sufocante e escaldante, os homens tentavam lavrar os campos, retirando a água de um poço, cada vez mais vazio. Mas parecia que a terra não tinha mais para dar e se mantinha surda às súplicas dos habitantes da região. Podemos ver aqui que este povo que vivia em meio a um deserto não tinha mais da onde tirar água, não tinha mais da onde tirar para produzir alimento, né? Aqui já está numa necessidade bem escassa, né? Num pátio próximo das cubatas, feita de argamassa, as mulheres teciam tapetes com folhas de tamareira para vender no mercado da cidade vizinha. Partiam cedo de manhã, a pé, e um burro carregava a mercadoria. Chegavam lá apenas ao meio-dia, exaustas da longa caminhada sob o sol. Aqui a gente vê também que, apesar das lutas, havia perseverança, né? Perseverança, resiliência e paciência. É como se eles acreditassem que em algum momento a escassez, a chuva viria, o plantio daria e voltaria a ter o alimento e a água. Quando regressavam da aldeia já era noite, e tanto homens como crianças há muito que dormiam. Os pés estavam gretados de tanto percorrer tantos quilômetros, mas os sacos de arroz e os bidões de águas que tinham trazido consigo, comprados com o dinheiro do seu trabalho, era um bálsamo para suas feridas, era um bálsamo para o cansaço mental, era um bálsamo porque poderiam dar um pouco de arroz, um pouco de água para os seus filhos, era um bálsamo para as feridas da alma, para o cansaço da mente. Quando as crianças frequentavam a escola todas as manhãs, embora tivessem dificuldades de aprender, né, com o estômago vazio, com fome, as crianças elas também se esforçavam para aprender, mesmo estando com fome, mesmo não tendo se alimentado. Todos os dias os aldeões prescrutavam o céu na esperança de que uma nuvem a anunciar chuva aparecesse. E todos os dias o poço secava cada vez mais e as colheitas de arroz diminuíam, o que aumentava o medo que traria o seguinte. Certa manhã, na pequena praça de terra vermelha, situada entre a árvore dos debates e a cubata do chefe, um grão que ninguém tinha plantado começou a germinar. Ninguém tinha plantado, mas de repente aquele grão começou a germinar. Era um rebentozinho verde e tenro, redondinho, como um bebê bem alimentado. Foi Gojo o primeiro a vê-lo.
O rapaz ia a caminho da escola quando avistou a pontinha verde a emergir da terra, orgulhosa e alterneira. Parecia buscar a luz do sol. Godio parou, observou e alertou a aldeia inteira. Em breve, todos os homens e mulheres e crianças se agruparam em torno da planta. É um coqueiro? Disse um homem. O outro disse, é uma bananeira? O outro indagou, é uma tamareira? Seja lá o que for, disse o chefe da aldeia, esta planta vai dar-nos comida e água. Se tomarmos conta dela, o Gojo fica responsável pelo seu cuidado. Os outros vão buscar a água que nos resta. Quando trouxeram a água, o jovem orgulhoso deitou as primeiras gotas na terra seca. No dia seguinte, o rebento tomara a forma de uma pequena planta que ondulava com o vento. Indiferente ao sopro quente do sol, Gojo sussurrou-lhe algumas palavras de encorajamento, enquanto voltava a regar o pé do seu pequenino tronco com um líquido precioso. Veja, Gojo sussurrou palavras para aquela plantinha de encorajamento. Reaja, nasça, cresça, nos ajude. Olha, ele conversava com aquela planta, aquela árvore que se tornaria, seria o alívio de todos ali. Então, ele não só regava com pingos de água, mas encorajava a planta. Tenha perseverança, resista ao deserto, resista ao calor, resista à temperatura. Alguns dias mais tarde, a planta assemelhava-se já a uma árvore do tamanho de uma pequena girafa. Parecia um verdadeiro milagre do deserto, com as ramanjas verdes e tenras a procurarem o céu. Os aldeões dançaram e cantaram para agradecer aos antepassados. Também abraçaram o tronco da árvore e depuseram oferenda aos seus pés. Dançaram e ofereceram oferendas à árvore, ao tronco da árvore, tais como óleo, palma e pedras raras. Ao fim de algumas semanas, a árvore estava mais alta do que as cubatas e era tão larga como um elefante. Os aldeões gostavam de repousar sobre a sua sombra. Nas horas em que o sol ia mais alto, as crianças aprendiam mais facilmente junto dela e as mulheres teciam panos a cantar, como se a chuva não fosse demorar. Mais um dia, ao cair da tarde, algo de muito estranho aconteceu, tão estranho que ainda hoje os livros o relatam. O sol acabava de desaparecer por detrás das dunas de areia e a árvore balançava docemente com o sopro morno do vento. De repente, começou a escorrer o que parecia ser água. Dos ramos e das folhas começaram a chover gotas grossas, que estranhamente se assemelhava à água. Bastante desconfiados, os aldeões aproximaram-se dela e recolheram algumas gotas com as mãos em concha. O chefe da aldeia levou-as à boca,
franziu as sobrancelhas grossas e escuras, remexeu a língua, passou-a pelos lábios e declarou: é água. Gente, é água. Toda a aldeia se reuniu em torno da árvore, batizada então com o nome de a árvore da chuva. A água corria pelos rostos das pessoas e fazia brotar sorriso dos lábios. Estava nas bocas desejosas de receber e umedecidas línguas secas. Ao deslizar pelos braços e pernas, limpava a poeira dos campos há muito acumulada. A fim de honrar a árvore da chuva, os aldeões fizeram uma grande festa. Houve arroz com fartura, água açucarada e bolos de mandioca. Gojo não se lembrava de ter comido ou bebido tanto na sua vida. Nessa noite, todos se deitaram de estômago cheio. A árvore deixou de escorrer a água ao nascer do sol, mas ninguém se preocupou. Mal a noite começava a cair, de certeza que haveria de novo água. E assim foi. Os homens regressaram com afinco aos campos e as mulheres puseram-se de novo a se sachar e a semear. As crianças iam para a escola a cantar e quase já sabiam ler. Já tinham bebido, já tinham se alimentado, então o aprendizado se tornava fácil agora. A aldeia tinha reencontrado a serenidade, um pouco de paz e de harmonia. Até o dia em que um homem da aldeia vizinha o visitou. Acabava de anoitecer e a árvore distribuía a sua água tão generosamente como sempre. O homem que estava cheio de sede parou, observou e não acreditou no que via. No dia seguinte, trouxe 2 recipientes e começou a enchê-los. Quando ouviu, o chefe da aldeia ordenou-lhe que fosse embora. A nossa aldeia, ela morre de sede e de fome. Queixou-se o estranho. Os nossos filhos têm a barriga vazia e as nossas mulheres só têm pele e osso. Como as mães não têm leite, os bebês choram de manhã à noite. Estamos a ficar sem ânimo. Isso não me preocupa, disse o chefe, que era rancoroso. A vossa aldeia tem a memória curta. Ainda há poucos meses, os vossos aldeões pilhavam sem escrúpulos os restos de nossas colheitas e pouco se importava se passávamos fome e sede. Vai-te embora e não volte a aproximar-te da árvore da chuva. O homem rumou em direção à casa com seus recipientes vazios. No dia seguinte, Gojo foi regar a árvore, que nenhuma necessidade tinha de água. Quando se aproximou da praça de terra vermelha, nem queria acreditar no que via. No lugar onde estava a árvore, via-se agora um buraco. A árvore da chuva tinha desaparecido. Gojo correu a alertar os habitantes da aldeia, que se agruparam em torno do buraco. As mulheres desataram a soluçar e os homens lançaram gritos estridentes. No meio do desespero geral, o chefe exclamou: roubaram a nossa árvore. A nossa vingança será terrível. Siga-me.
A aldeia em peso pôs-se a caminho da aldeia vizinha. Embora seja má conselheira, a cólera dá força e coragem, e assim os aldeões caminharam tão rapidamente que em breve avistaram as cubatas da aldeia vizinha. Olhem, ordenou o chefe, designado com a mão as cascas dos inimigos. Ainda dormem, mas não por muito mais tempo. Os rostos espalhavam ódio e vingança e estavam dispostos a usar as facas afiadas que tinham trazido consigo. À medida que se aproximavam da aldeia, avistaram ao longe a árvore da chuva, majestosa e altiva. Erguia os ramos na direção do céu. Estava viçosa, como na véspera. Como chegou ela aqui? Exclamou Godjo. Uma árvore não caminha. Esperem por mim, disse o chefe de forma autoritária. Os aldeões viram-no caminhar em direção à aldeia vizinha. Quando regressou, vinha acompanhado pelo outro chefe, que lhe explicava que só os deuses conseguiam fazer a árvore andar. Nunca a teriam plantado a meio do caminho, mas sim na sua própria aldeia. As suas palavras sensatas aplacaram a cólera dos homens sedentos de vingança. Quando a noite cai, os habitantes das duas aldeias muniram-se de baldes, panelas e bacias e encaminharam-se para a árvore da chuva. Os olhares sombrios faziam adivinhar o ódio e via-se o cintilar das facas afiadas. Mas da árvore não escorreu água. As folhas, os ramos e os troncos continuaram tão secos como a terra. Desesperados, os habitantes das duas aldeias regressaram a casa sem trocar palavra. Passaram-se semanas e passaram-se meses e a árvore continuou seca. Contudo, todos os dias ao cair da tarde, os habitantes das duas aldeias encontravam-se junto dela e à espera de um milagre. Agora as duas aldeias se juntavam ao pé da árvore esperando o milagre. Agora as aldeias se uniram. Certo dia, uma mulher deu à luz perto dela, e as mulheres da aldeia trouxeram panos e água. Depois cantaram canções de embalar e acolher a criança como se fosse sua. Pouco a pouco começaram a conhecer-se melhor uns aos outros. Partilharam as refeições e as crianças tornaram-se amigas. As mulheres teciam tapetes em conjunto e iam vendê-los ao mercado. Partilhavam também a água e o arroz. Em breve, as duas aldeias pareciam apenas uma. Não havia divisão entre elas, não havia mais rixas, não havia mais egoísmo, não havia mais mesquinhez. Todos os dias, ao cair da tarde, os aldeões cantavam e rezavam juntos, sentados debaixo da árvore. Chegaram mesmo a esquecer que estava a véspera de chuva. E foi então que, uma noite, quando já ninguém esperava, a árvore voltou a escorrer água, como se houvesse nuvens de chuva. Quando os dois chefes das duas tribos que oravam e cantavam já não esperavam mais, a árvore voltou a escorrer a água, como se houvesse nuvens no céu. O que a gente aprende com isso, amados? Uma aldeia tinha o que comer, tinha o que beber. Da outra aldeia
o chefe roubou o pouco que a outra tribo tinha. Tiraram. E aquela aldeia passava fome, passava sede, as crianças passavam necessidades, não conseguiam aprender, não conseguiam se desenvolver na escola. Até que então a natureza, com misericórdia e compaixão do povo, por uma semente fez brotar uma árvore que dava água e que saciava e que podia o povo agora ter o alimento, saciar a fome, saciar a sede. E quando o chefe da outra aldeia viu o que acontecia, ele correu para encher também para o seu povo. E aí o povo que tinha sido humilhado e saqueado, ele falou, aqui não. Você roubou de nós, você tirou um pouco de nós. E nem misericórdia tu teve. Então vai embora. E ele foi. E aqui o ensino, não importa se a pessoa ela te fez o mal, se de alguma forma ela te causou dano. A mãe natureza, a mãe Gaia, ela está dizendo assim, ó, os outros fizeram mal com vocês, mas eu trouxe a solução, eu trouxe a água, eu trouxe o que vocês precisavam para matar a sede, para que vocês fizessem o plantio, para que vocês tivessem um alimento, mas apesar de que o outro seja mal, não se nega água, não se nega comida, não se nega coisas básicas. Eu nutri vocês. Não foram vocês que fizeram água brotar. Não foram vocês que fizeram sombra. Eu dei sombra para vocês. Eu dei o alimento. Eu dei a água. Repartam com aquele que não tem. Tanto é que por raiva, por ódio, por cólera e por saber da angústia que eles passaram, disseram assim, eles também vão passar agora. Agora nós estamos bem, agora eles que se ferrem. E aí a árvore se desloca, como vai dizer, somente os deuses conseguiriam fazer com que aquela árvore andasse de um lado para outro. E agora a árvore estava onde? Na outra aldeia, porque aquele povo estava precisando de água, o povo estava chorando, as crianças estavam chorando, as mulheres não tinham como amamentar as crianças, não tinha leite porque não tinha água, não tinha alimentação. Então a árvore foi nutrir aquela outra aldeia. Mas também mostra que quando o outro chefe foi para lá para discutir, aí o outro chefe falou, olha, tu sabe muito bem que somente deuses poderiam fazer essa árvore andar e sair de um lugar para o outro. E então todos os dias o que acontecia? Eles se juntaram. Agora eles não eram inimigos mais, eles se tornaram amigos. Agora as mulheres eram amigas das outras mulheres da outra aldeia, as crianças de uma aldeia brincavam com as outras. Agora tinha união, agora todo mundo dividia o pouco. Aqui está falando em ser unidos, em se ajudar, em dividir o que se tem, não guardar para si, né? Então, todos os dias, os chefes se uniam diante da árvore para orar, para rezar, para clamar à espera de um milagre, de que a água voltasse. Mas a árvore, ela estava esperando que a união, a paz, a tranquilidade, sabe? Que voltassem, a árvore, com a sua sabedoria, falou, não, o povo não pode ser dividido, o povo precisa se unir,
O povo precisa se ajudar, o povo precisa aprender a não ser egoísta, a não ser soberbo, a não ser orgulhoso, mas dividir a água, dividir o pão, dividir a comida com todos que necessitam. E ela conseguiu juntar os dois chefes, juntando os dois chefes, juntaram o povo todo e se tornaram uma aldeia apenas. E a árvore voltou a dar água, voltou a dar sombra, voltou a dar o alimento para todos. É uma linda lição aqui nos ensina que não é porque eu tenho mais ou tenho de menos que o outro não possa dividir, ou que eu não possa dividir o pouco que eu tenho, ou que aquele outro que tem bastante não possa dividir comigo. Compreende? A gente deve ser unidos, não dispersos um dos outros, mas dividir a sombra, dividir a água, dividir o pão, é estar unidos, tanto na abundância quanto na escassez. O ser humano precisa aprender a ser humano e não pensar só em si, não ser egoísta, não ser mesquinho. Não querer tudo só para si, não querer o bem só para si, mas não, se eu tenho, agora eu divido com aquele que não tem. E aí todo mundo fica feliz, e aí todo mundo fica satisfeito e feliz. Certo, amados? Essa foi a mensagem. Eu desejo paz, harmonia e tranquilidade a todos. Um beijo no coração. Arion.